Olá, agora vamos estar falando sobre preposições de tempo, ok? Vamos lá então. Uma preposição é geralmente uma palavra curta usada para ligar substantivos, pronomes ou frases a outras palavras dentro de uma mesma frase. Então você tem aqui, if I'm not mistaken, her birthday is in May. Então aqui você já tem efetivamente um exemplo de preposição de tempo, in, sendo utilizado para indicar que, se vocês não estiverem errado, o aniversário dela é em maio, não é? Existem muitos tipos de preposições. Entre elas, existem preposições de tempo. Elas são usadas para denotar períodos de tempo específicos. Normalmente, usamos preposições de tempo quando respondemos a perguntas que começam com when. Então, when é aquela question word, é aquela palavra de questão que utilizamos para nos referirmos à ideia de quando, ou seja, momento ao longo do período de tempo no qual algo ocorre. Então, vejamos aqui. When did you move to New York? Quando você mudou para Nova York? Então, temos aqui o when. Isso já nos indica que precisamos, inevitavelmente, utilizar uma preposição de tempo, caso queiramos ser claros, o mais precisos e completos possíveis em nossa resposta. Então, temos aqui, I moved there in 2007. Então, você tem o in aqui sendo utilizado para se referir ao período que é o ano de 2007, e assim indicando que o ato de mudar para Nova York ocorreu neste período, ok? Agora, existem três preposições principais de tempo. O at, in e on. Então vamos começar aqui com at. At denota tempo preciso. I will pick you at 5. I will be going to the sleeping, ou melhor, I will be going to be sleeping at midnight. Definitivamente, então, temos aqui o at sendo utilizado para indicar um momento no tempo de uma maneira precisa. E quando nós estamos falando também de tempo de relógio, não é? What time is it? Right now is 6 p.m. So, I will go to work at 6 p.m. For instance, por exemplo, eu vou ao trabalho às 6 horas da tarde. Assim, então, no final das contas, você tem a utilização do at para indicar tempo preciso, ok? Continuando. Observe que at também é usado com expressões como at night, at Christmas, at the moment, at present, at the same time. Então, tudo que é altamente preciso, até mesmo quando nós estamos nos referindo a um momento no tempo que inclusive possui um nome próprio, como no Natal, não é? Nós usamos o at, pois estamos sendo precisos. Então, vejamos aqui. Mr. Rufus isn't available at the moment. May I take a message? Então você tem o at the moment sendo aqui utilizado e, por consequência, você está aqui indicando de uma forma mais precisa que o Sr. Rufus não está disponível neste exato momento. May I take a message? Eu posso pegar uma mensagem ou eu posso anotar algo, pegar uma mensagem sua para indicar a ele, para passar para ele? Então, at, alta precisão sobre um evento no tempo, indicando então de uma forma precisa quando ele ocorreu. Continuando. On é usado para dias e datas. Então, eu entendo que dias e datas podem parecer num contexto de tempo o contexto mais específico possível, porque num período, talvez a data específica é a forma mais precisa para você usar para referir quando algo ocorreu. Mas não podemos nos esquecer que mesmo quando damos uma data específica, por exemplo, we are on the 23rd of September, nós estamos no dia 23 de setembro, dentro do dia 23 de setembro também temos 24 horas. E, portanto, tecnicamente, o on, mesmo conosco nos referindo a uma data específica, é um nível ainda intermediário de precisão ao nos referirmos a algo ocorrido ao longo do tempo. São somente aquelas 24 horas dentro de um dia específico ou o nome de um momento, porque às vezes momentos no tempo têm um nome, como já dito, não é? At Christmas. É que são os contextos nos quais usamos o at. Tudo bem? Quando estamos nos referindo a datas, por mais que sejam consideravelmente mais precisas do que simplesmente conosco dizendo o ano, nós ainda assim temos que utilizar o on. Então, vamos lá. I'm meeting up with my friends on Saturday. Ou seja, eu estou encontrando com os meus amigos no sábado. And on Sunday morning I'm flying to Seattle. Ou seja, e no domingo de manhã eu estou voando para Seattle. Então, você tem o on sendo utilizado para nos referirmos aos dias da semana, Saturday e Sunday. Continuando, Mike has a project presentation on
11 November. Ou seja, aqui temos uma data específica, 11 de novembro, e on é a preposição utilizada para se referir a essa data. Outro aqui, my family does nothing on Christmas Day. Ou seja, você tem aqui, naquele outro exemplo que eu dei, a utilização do at para se referir a Christmas. Ou seja, at Christmas, no Natal. Ponto. Agora, perceba que quando estamos nos referindo a um dia, como foi feito no caso de Saturday e 11 November, usamos o on. E se estamos nos referindo ao dia de Natal, continuamos com a mesma mecânica. Por mais que ele tenha um nome específico, estamos ainda nos referindo a day, ou seja, a um nível ainda intermediário, não considerando as 24 horas, não é? E por consequência você tem o on sendo utilizado. Tudo bem? O at Christmas é utilizado quando você está se referindo de uma forma precisa ao momento do Natal em si. Por exemplo, você com sua família ali na mesa. Agora, mesmo no dia de Natal, você não passa o dia todo na mesa, ou até mesmo a festa de Natal só vai acontecer a partir de um determinado horário no dia. Então, quando você simplesmente se fala dia de Natal, você aqui está ainda mantendo um nível intermediário de precisão de tempo, portanto, utilizando o on. Então, my family does nothing on Christmas Day. In denota um período de tempo mais longo, como meses, anos, séculos, etc. Ou seja, aqui estamos sendo menos específicos. Tudo bem? Então vejamos. The Parkers are moving to Greece in March. Os Parkers estão se mudando para a Grécia em março. The story is set in the 80s. Ou seja, a história ocorre nos anos 80. Life in the Middle Ages wasn't like a fairy tale. Ou seja, a vida no Middle Ages, a época medieval, não é? Ou seja, a vida no período medieval não era um conto de fadas. E depois, I don't know how people lived in the past. Ou seja, eu não sei como as pessoas viviam no passado. Past, Middle Ages, 80s, não é? Igualmente temos aqui March. Todos esses são momentos, assim, definitivamente maiores de tempo, períodos maiores. Não datas, não horas. Portanto, usamos o in, ok? Perfeito. Agora, observe que in é também usado como frases tendo o morning, afternoon e evening. Então, Theo is an owl. He has a hard time getting up in the mornings. Ou seja, o Theo é uma coruja. Ele tem dificuldade ao acordar nas manhãs. Então, você utiliza o in também quando você está se referindo a manhãs, tardes e aqui evening seria noite, mas numa tradução ainda mais literal para o português poderíamos dizer que isso é aquela noitinha. Pelo menos em algumas partes do Brasil nós temos o que nós denominamos de noitinha. O que é noitinha? É aquele período de transição, não é? Entre, por exemplo, as 6 horas da tarde e 8 horas da noite. E, portanto, você tem ali aquilo sendo tecnicamente o que é evening. E das 8 para frente aí é night mesmo. Agora, é óbvio que no contexto de, por exemplo, você chegar num local e saudar as pessoas dizendo boa noite, é aquela mecânica. Mesmo se for 8 horas da noite, 9, 10, 11 horas da noite, você fala good evening. E na hora que você vai embora, você fala good night. Então você tem essa mecânica também que precisa ser considerada. Mas, voltando aqui, quando nós temos morning, afternoon e evening, você tem que utilizar o in. O at é utilizado com night e somente o night é que utiliza o at. Todos os outros momentos do dia utilizam o in para nós nos referirmos a eles. Tudo bem? Perfeito. Agora, observe que não usamos preposições antes de last, next, every e this. Ou seja, aqui nós temos na realidade esses contadores, não é? Last, último, next, próximo, every sendo um contabilizador e this sendo um indicador. Quando então estamos nos referindo a essas formas de estarmos indicando algo, nós não temos a preposição. Então temos aqui, I guess we will see Alice on next Monday. Ou seja, eu acho que nós vamos ver a Alice na próxima segunda. Então quando nós estamos indicando essa ideia de mais precisamente próxima segunda, você não teria o on sendo utilizado. Você não teria a preposição, seja on, seja qualquer outra sendo utilizada. Você teria, I guess we'll see Alice next morning. Então, sempre quando você tem last, next, every e this, você não tem a utilização de uma preposição de tempo de forma nenhuma, mesmo se você, na realidade, está se referindo a quando algo ocorre. Ok? Excelente. Tendo isso em vista, temos aqui a revisão das preposições de tempo.
Muito obrigado.